Crise. E agora? Mas toda crise tem sua recuperação. E não foi diferente com a crise de 1929. Então, logo depois de quebrar ou constatar-se a crise com a quebra da Bolsa, em 29 de outubro de 1929, o mundo capitalista e a economia mundial viu o seu pior momento até então da história e, teoricamente, o pior momento que nós temos até hoje registrado, um dos piores momentos que nós temos registrado em questões econômicas. Então a crise de 1929, a crise do capitalismo, ele se espalhou devido à importância econômica que os Estados Unidos tinham, não só como uma grande economia produtora, mas também por ter se tornado a grande credora do mundo logo após a Primeira Guerra Mundial. Então quando a economia estadunidense quebra, né, e vai a bancarrotas, essa crise acaba se espalhando para o mundo todo e principalmente para os países que dependiam dela. O governo americano, orientado pelos ideais do liberalismo econômico e pela iniciativa privada, pela lei da oferta e da procura, não vão tomar medidas para intervir na economia ou para tentar salvar ou impedir ou tentar minimizar que seja a crise até 1932. Não temos grandes medidas para tentar resolver esses problemas. A resolução da crise de 1929 ela só começa a acontecer a partir da eleição de Franklin Delano Roosevelt. Tá? Então, em 1932, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos e este estadunidense, né, o Roosevelt, vai vir com um projeto justamente que visava ou tinha como principal objetivo a recuperação da crise, né? Principalmente por uma característica que nesse momento vai diferir e vai se contrapor àqueles ideais liberais, a intervenção do Estado na economia. Então ele vem com um projeto justamente de recuperar a economia americana através de uma intervenção estatal na economia, tá? E tentando aliar com essa ideia da iniciativa privada a partir daí. Como que ele faria isso? Com um planejamento. Ele planejaria toda a economia, principalmente nas ideias do Keynes, que é um cara que vai ajudar a elaborar esse plano. Tá? E aí o principal elemento desse plano seria a garantia de emprego para os trabalhadores. Era pensar formas de produzir e gerar empregos para que essa economia voltasse a se estabilizar e voltasse a se recuperar a partir daí. Esse plano de recuperação do Franklin Delano Roosevelt vai ficar marcado como New Deal, o novo acordo que se estabelece então para pensar essa recuperação. Esse novo acordo, New Deal, então, ele conciliava a iniciativa privada com as leis de mercado, com a presença e a intervenção do Estado na economia, em alguns setores principalmente, para fazer esse planejamento, para garantir essa produção e esse mínimo e também para conseguir equilibrar essa lei da oferta e da procura. Então aí que entraria esta intervenção do Estado americano, tentando fazer esse equilíbrio da lei da oferta e da procura para promover a estabilidade da economia e retomar o crescimento. Então os principais pontos do New Deal vão ser nas áreas, primeiro, investimentos públicos para geração de emprego, construções de hidrelétricas, ferrovias, estradas, essas grandes construções públicas que gerariam emprego e ocupariam mão de obra, então a população, o desemprego poderia cair com essas grandes obras de infraestrutura e poderia fazer a economia reativar a partir daí. Pensa-se um salário-desemprego para os milhões de desempregados nesse momento, para garantir pelo menos o mínimo de condição de vida. Proibição do trabalho infantil. Por que proibição do trabalho infantil? Porque nesse momento os Estados Unidos não tem uma regulamentação de idade mínima para trabalhar. Então, como já é sabido, as crianças e mulheres têm os salários mais baixos e ocupam postos de trabalho que teoricamente poderiam ser ocupados por homens e chefes de família. Então, nesse momento, limita-se uma idade mínima e proíbe-se crianças com menos de 14 anos de trabalhar, justamente para abrir mais postos de trabalho para os homens, pais de família e pessoas que teoricamente fariam a economia girar e teriam melhores salários a partir daí.
Compra de produção agrícola, justamente para equilibrar a lei da oferta e da procura e manter os preços estáveis, para garantir o mínimo de rendimento econômico, principalmente para a produção agrícola, para que essa produção agrícola se mantenha e pague suas dívidas e mantenha aquecida essa economia, e os empréstimos liberados principalmente para os agricultores, para que eles não tenham a necessidade de vender suas terras ou entregar suas terras pelas suas dívidas e possam quitar suas dívidas e saldar as suas dívidas com os bancos. Então, a partir desses princípios, desses elementos, o Roosevelt consegue fazer lentamente, a partir de 1932, a economia americana voltar a retomar alguns elementos, alguns sinais de crescimento novamente a partir daí, principalmente por essa política de implementação, de intervenção do Estado em alguns setores. E essa política vai ficar marcada, ou vai ficar caracterizada pelo welfare state, tá? O estado de bem-estar social. Um modelo de política que, principalmente logo após a Segunda Guerra Mundial, vai se transformar no grande modelo a ser seguido pelo mundo, principalmente devido às consequências da Segunda Guerra Mundial e toda a discussão que se tem logo depois. Então, esse modelo de estado de bem-estar social adaptado pelos estadunidenses para recuperar a crise de 29 é um modelo de estado que mais tarde vai ganhar força, e é justamente esse welfare state que se caracteriza por aliar a iniciativa privada, a economia de mercado, com uma intervenção do Estado para garantir o equilíbrio e oferecer principalmente aquilo que é o maior objetivo desse modelo de Estado, que é o bem-estar social à população. Fechou?